Probavelmente estás haciendo ao menos uno de estos 5 gestos de forma incorrecta cada vez que vas a misa. Y lo más preocupante es que la mayoría de las personas lo hace desde hace años sin haber recibido nunca una corrección, no porque nadie lo note, sino porque nadie lo dice. Hoy yo lo voy a decir, porque estos detalles que desde fuera parecem pequeños, tienen un significado espiritual profundo que está directamente relacionado com a calidade de tu participação na Eucaristia. Quédate hasta o final, porque o quinto error, esse é o mais grave de todos, é o que a maioria de los fieles comete justo depois de la bendição final e que pode estar impedindo que lleves a casa las gracias que la misa vino a oferecer-te. Sou eu, Padre Gilmar, e a lo largo de los anos de sacerdócio he acompanhado de cerca a vida litúrgica de muitas comunidades. Lo que veo es que la gran mayoría de los errores durante la celebración não nasce de la mala voluntad ni de la falta de fé, nasce del desconhecimento. Nadie nasce sabendo. A igreja é uma madre paciente que nos ensina pouco a pouco, ao ritmo de cada um, pero há ponto em que a paciência deve dar passo à claridade. E esse é o objetivo de este vídeo, nos señalar com o dedo, nos julgar, sino ajudar-te a participar na misa de uma maneira mais consciente, mais profunda, mais fructífera, porque cada gesto na liturgia existe por uma razão. Cada postura, cada palavra, cada silêncio tem um significado que, quando se compreende, transforma completamente a experiência do encontro com Cristo. Deixa tu like agora, suscríbete ao canal e compártelo com alguém de tu comunidade. Este conteúdo pode cambiar a forma em que toda uma família vive a missa. Antes de entrar em los 5 errores, quero contar-te algo. Hace alguns anos, recebi a chamada de uma mulher que assistia à missa desde há mais de 3 décadas, todos os dias, sem exceção. Me chamou avergonzada porque uma amiga lhe havia comentado sobre um gesto que ele hacía de forma incorreta durante a consagração. Ao princípio se sentiu molesta como se la hubieran juzgado, pero depois, quando hablamos com calma, me dijo algo que se me quedou grabado. Padre, se eu hubiera sabido esto antes, habría participado de todo de uma maneira tão diferente. 30 anos de misa diaria, e detalhe simples que nadie lhe havia explicado. Não foi em vano porque sua fé era genuína. Pero imagina quanto essa compreensão poderia haver profundizado sua experiência a lo largo de todos esses anos. Por isso estamos aqui. Vamos a empezar. Comecemos com o erro mais comum, aquele que encontrarás em praticamente qualquer misa a la que asistas. Estou falando de la posição de las manos durante a oração del Padre Nuestro. Se miras a tu alrededor durante esta oração, verás de todo. Algumas pessoas levantam os braços hacia o cielo. Outras abrem as palmas de las manos hacia arriba, como se imitaram ao sacerdote em um altar. Parece bonito, parece devoto, e a maioria lo hace com a melhor intenção. Pero há problema teológico e litúrgico concreto em esse gesto. A postura de braços abertos e manos estendidas, conhecida em latim como postura orans, é uma prerrogativa exclusiva do sacerdote durante a misa. Simboliza a mediação sacerdotal, é o puente que o sacerdote estabelece entre Deus e o pueblo. Quando o sacerdote estende suas manos consagradas durante as orações, está exercendo o ministério ordenado que ha recebido, está presidindo a assembleia em nome de Cristo. Esse gesto lleva consigo o peso de la ordenação e o mundo sacerdotal. Le pertenece ao sacerdote porque pertenece à função que desempenha dentro de la celebração. Quando fiel laico replica esse gesto, aunque seja por devoção sincera, se produz uma confusão entre ministérios que a liturgia ha estabelecido com claridade e intenção. Para nós, os fieles laicos, a posição correta durante o Padre Nuestro é manter as manos unidas em atitude de oração, juntas à altura do pecho. Este gesto sencillo não é menos devoto que qualquer outro. Ao contrário, expressa recogimento, humildade ante Deus, concentração interior. É uma postura que nos ajuda a entrar em sintonia com as palavras que estamos pronunciando, com essa oração que o próprio Jesus ensinou a seus discípulos, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13. Cada palavra do Padre Nuestro é uma declaração de fé, de confiança, de abandono nos braços do Padre, manos unidas, coração aberto. Essa é a disposição que o momento pide. Sobre o hábito de dar-se las manos durante o Padre Nuestro, formando uma cadena entre os fieles, quero ser honesto contigo, este gesto não está previsto oficialmente em la liturgia romana. Há comunidades onde se ha consolidado como costumbre local e, em esses casos, a caridade e a prudência devem guiar o comportamento individual.
Não se trata de criar escândalo nem de negar-se de forma ostentosa, pero há um ponto importante a considerar. Durante a misa já existe um momento específico para expressar a comunhão fraterna, que é o saludo de la paz que ocorre justo depois. La liturgia não ha olvidado a dimensão comunitaria, la ha colocado no lugar correto. Quando respeitamos este ordem, estamos confiando em la sabedoria de la Iglesia al distribuir los gestos e seus significados a lo largo de la celebração. Então, la próxima vez que o sacerdote inicia o Padre Nuestro, une las manos a la altura del pecho, cierra suavemente los ojos si eso te ajuda a concentrarte e pronuncia essas palavras com a consciência de que estás hablando com o Padre que Jesus nos revelou. Não como um texto memorizado, sino como um hijo que reconhece a voz de seu Padre e sabe que está sendo escuchado. O segundo erro que vou abordar se refere ao momento mais solene de toda a celebração, a consagração. E em esse instante, quando o pão e o vinho se transformam verdadeiramente em o corpo e a sangue de Cristo, não de forma simbólica, não como representação ou recuerdo, de maneira real, substancial, sacramental. Esse é um milagre que ocorre sobre cada altar, em cada misa celebrada em o mundo inteiro todos os dias. Esse é o cielo tocando la tierra, es lo eterno entrando em el tiempo. Ante uma realidade de tal magnitude, a Igreja estabelece que devemos arrodilhar-nos em señal de adoração, e este gesto del corpo não é uma simple etiqueta religiosa, é uma confissão de fé que hacemos com nossas rodillas. Pero aqui está o detalhe que a maioria de los fieles não conhece. Existe um momento específico para arrodilhar-se, e muitos se equivocam em um momento sem dar-se conta. Alguns se arrodilam enquanto o sacerdote comienza a plegaria eucarística ao início, incluso antes de entrar em la consagração. Outros solo se arrodilam quando suena a campanilha, que é o momento em que o sacerdote eleva a hostia ou el cálice. Outros permanecem de pé durante toda a consagração, como se essa postura de alabanza fuera sempre a mais adequada, e solo se arrodilam depois quando é o momento já passado. A indicação litúrgica estabelecida na instrução general del Missal Romano é clara. Los fieles devem arrodilhar-se depois dos santos, es decir, depois de cantar ou recitar Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus del universo. A partir desse momento, permanecemos de rodillas durante toda a plegaria eucarística e a consagração hasta a aclamação. Este é o mistério de la fé. Esta disposição não é arbitraria. El Sanctus é uma aclamação de alabanza, um momento em que a Assembleia se une a los ángeles e santos del cielo para glorificar a Deus. A postura de pie durante esta aclamação expressa uma alabanza activa, uma participação viva. Luego, quando entramos na parte mais sagrada da plegaria eucarística, assumimos a postura de adoração por excelência, de rodillas. Primeiro alabanza, depois adoração. A sequência tem um sentido teológico profundo. Entendo que em algumas iglesias não há reclinatórios, o que há pessoas maiores, com limitações físicas, embarazadas, ou que han passado por cirurgias, que simplesmente não podem arrodilhar-se. A igreja é compreensiva com estas situações. Lo importante é a disposição interior de adoração, a actitude del coração ante o mistério que está ocorrendo em altar. Se não puedes arrodilhar-te por uma razão física legítima, haz uma inclinação profunda. Inclina-te lo más que puedas. Deus mira o coração, não solo a aparência externa. Pero se puedes arrodilhar-te, eliges não hacerlo por comodidade ou costume. Vale a pena reflexionar sobre o que esse gesto representa e sobre o que estás deixando de expressar. Também está naqueles que permanecem sentados durante a consagração, apoiando-se no banco de adelante como se estuvieran descansando. Este comportamento não é adequado, a menos que exista uma impossibilidade física real. A consagração é o momento em que Cristo se hace presente de forma sacramental sobre o altar. Imagina receber ao Rei de Reis, e permanecer sentado mientras entra. Nuestro cuerpo também habla, nuestro cuerpo também professa fé. A postura física não é neutra, ensina algo a quienes estão ao redor, especialmente a los niños que observam todo o que os adultos fazem durante a celebração. O terceiro ponto que necessitamos abordar é um de los mais sensíveis e, ao mesmo tempo, um de los mais importantes, a recepção da Sagrada Comunhão. Há vários erros que as pessoas cometem neste momento, alguns por desconhecimento, outros porque simplesmente nunca se han detenido a reflexionar sobre a grandeza de lo que está ocorrendo. E esse é precisamente o ponto de partida, a grandeza. Receber a Jesus Cristo realmente presente na Eucaristia não é algo trivial,
não é uma fila como qualquer outra, é o encontro mais íntimo que podemos ter com o Criador do universo, que se hace alimento para entrar em nós outros. Esa es la lógica de la encarnação llevada a seu ponto mais extremo e mais generoso. O primeiro erro começa incluso antes de chegar ao altar. Muitos fieles simplesmente se levantam quando chega o momento de la comunhão e se dirigem ao altar sem nenhuma preparação espiritual interior. Salem conversando com a persona de ao lado, mirando ao redor, com a mente completamente dispersa, como quem vai tomar um vaso de água. Pero lo que está a ponto de suceder, esse é o milagro mais extraordinário que existe. Mientras esperamos nuestro turno en la fila de la comunhão, deberíamos estar em oração silenciosa, preparando o coração para receber ao Senhor. Pode ser aquela oração que rezamos antes de comulgar. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, pero uma palavra tuya bastará para sanar-me. Pode ser uma oração espontânea, simples, personal. Lo importante é a atitude interior de fé, de reverência, de consciência de que algo extraordinário está por suceder. Agora vamos à parte prática. Como receber a comunhão? A igreja permite duas formas, em la mano ou em la boca. Ambas são válidas, ambas são legítimas e aprobadas. Não existe uma forma mais santa que a outra, sempre que ambas se realicem com a devida devoção. Pero é necessário saber hacerlo correctamente, e aqui é onde muitos se equivocam. Se eliges receber em la mano, a forma correta é a seguinte: estende ambas manos abertas, uma sobre a outra, formando um trono para receber a Jesus. Tradicionalmente, la mano no dominante vai debaixo e la dominante arriba, aunque também se acepta lo contrário. O sacerdote ou ministro de la comunhão coloca la hostia na palma de la mano. Luego, com la outra mano, tomas la hostia e la llevas imediatamente a la boca, aún delante de un ministro, consumiendo-la com reverência. Nunca te alejes caminando com la hostia en la mano. Nunca. La hostia consagrada é o corpo mismo de Cristo. Deve ser consumida imediatamente, com todo o respeito que esse hecho exige. Alejar-se com ella é grave. Guardar-la en el bolsillo é gravíssimo. Este tipo de situação pode constituir um sacrilégio com consequências espirituais serias. Se eliges receber en la boca, o procedimento é aún mais sencillo. Acércate com as manos unidas à altura do pecho. Abre bem a boca e coloca ligeiramente a língua hacia afuera. O ministro colocará a hostia sobre a língua. Luego cierra a boca e deixa que a hostia se disuelva com reverência, mientras regresas a tu lugar. Não la mastiques de forma apresurada e descuidada como se fuera qualquer alimento. Permite que esse momento seja um encontro, no solo uma ingestão. E depois de receber a comunhão, que ocorre? Aqui há um erro que me entristece profundamente quando lo observo. As pessoas regressam a seu lugar e imediatamente tomam o celular, miram a seu alrededor, conversam com os vecinos, deixam a mente em qualquer outro sítio. Pero Jesus Cristo acaba de entrar em ti. O Criador do universo está presente em tua alma de forma real e sacramental e nesse instante. Não há momento mais propício para a oração íntima, para a acção de graças, para o diálogo silencioso com o Senhor. Os primeiros minutos depois da comunhão são preciosíssimos. Cierra os olhos, junta as manos, abre o coração, habla com Jesus, agradece, pide, alaba. Simplesmente permanece em sua presença. Estes minutos de oração depois da comunhão têm um poder que muitos fieles nunca han experimentado porque nunca se han permitido vivê-los. Podem transformar tu vida espiritual de uma maneira que dificilmente qualquer outra prática logra. Também está a questão do ayuno eucarístico. A legislação atual da Igreja estabelece que os fieles se abstenham de comer ou beber qualquer alimento, exceto água e medicamentos, durante uma hora antes de receber a comunhão. Quando nos abstenemos de alimento antes de receber a Eucaristia, nosso corpo está dizendo algo, que há um alimento que supera a todos os demais e estou disposto a recebê-lo com a seriedade que merece. O quarto ponto é um que muita gente não imagina que seja um erro, precisamente porque trata de algo que parece tão simples. As respostas que damos durante a celebração. A misa não é um monólogo do sacerdote mientras seu povo observa de forma passiva. É um diálogo sagrado na conversação entre o sacerdote que representa a Cristo e a assembleia que é o corpo de Cristo reunido. Há momentos em que o sacerdote habla e o povo responde, e essas respostas não são detalhes acessórios nem uma coreografia decorativa, são parte integrante de la liturgia. Quando o povo responde com fé e consciência, está participando ativamente no sacrifício eucarístico que se está celebrando. No que vê o que sucede, sin embargo, é muito diferente desse ideal.
En muchas comunidades hay una clara división entre quienes responden y quienes no responden nada, quienes permanecem em silêncio de princípio a fim, como se fueran espectadores de um evento que não les concierne. Também estão os que respondem de forma mecânica e automática, como quem repite sonidos condicionados sem estar realmente presentes em lo que se disse. A boca funciona, pero la mente está em outro lugar completamente. E há um terceiro grupo, quizá é mais preocupante, os que inventam respostas que não existem ou añadem orações por conta própria, com a melhor intenção, pero rompendo a unidade litúrgica que a Igreja cuida com tanto esmero. Vou dar-te um exemplo concreto para que quede mais claro. Ao início de la misa, o sacerdote disse: "El Senhor esté com vosotros". A resposta correta é: "E com tu espírito", simple, directa, teologicamente precisa. Pero já é presenciado comunidades onde o povo responde com frases de bendição mais largas, inventadas localmente, muito bem intencionadas, pero que não são a resposta litúrgica correta para esse momento. E isso cria um problema. A liturgia de la misa é universal. Um católico de Brasil, de Portugal, de Itália, de Japão ou de Costa de Marfil celebra a mesma misa, com as mesmas orações traduzidas a suas línguas. Quando respeitamos os textos litúrgicos estabelecidos, nos unimos à Igreja Universal. Estamos rezando em comunhão com todos os católicos do mundo. É algo de uma beleza e profundidade que vai muito mais allá de lo que pode explicar-se em poucas palavras. Outro momento importante é a resposta depois da leitura do Evangelho. O sacerdote ou diácono termina a proclamação dizendo: "Palavra do Senhor", e o povo responde: "Glória a ti, Senhor Jesus". Sin embargo, é comum ver fieles que respondem solo "Amém", como se fuera el cierre de uma leitura qualquer, ou que não respondem nada. Esse "Glória a ti, Senhor Jesus" é uma aclamação de alabança a la palavra de Deus que acabamos de escuchar. É reconhecer que essas palavras não são meramente humanas, sino a palavra de Deus dirigida a nós nesse momento específico, nessa comunidade específica, nesse dia específico. Durante a oração eucarística, há momentos de diálogo que estruturam toda a participação de la assembleia. Quando o sacerdote disse: "Levantemos o coração", a resposta é: "Lo tenemos levantado hacia o Senhor". Quando disse: "Demos graças ao Senhor nosso Deus", respondemos: "É justo e necessário". Depois da consagração, quando o sacerdote disse: "Este é o mistério de la fé", a assembleia tinha 3 possíveis aclamações, todas igualmente válidas e aprobadas por la liturgia. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu ressurreição. Vem, Senhor Jesus, o este bien. Cada vez que comemos de este pão e bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Senhor, hasta que vuelvas. O este também, Salvador do mundo, salva-nos, tu que nos has liberado por la cruz e la ressurreição. Qualquera de las 3 es correcta. Lo que não é correto é permanecer em silêncio, como se esse momento não estuviera hecho para a voz do pueblo. Então, a próxima vez que vayas à misa, presta atenção às respostas, abre o missal ou siga a celebração em uma aplicação se isso te ajuda. Responde com voz clara, com o coração presente, sabendo o que significa cada palavra e por que existe. Não tenhas vergonha de usar tu voz para alabar a Deus dentro de la celebração. La misa é comunitaria, é coletiva. Tu voz se une a la de toda a assembleia para formar um solo clamor de adoração ao Altíssimo. Quando te quedas em silêncio por timidez ou desinteresse, no solo afectas tu própria participação. Estás restando algo à participação de toda a comunidade. Chegamos ao quinto erro, é o que anunciei ao início como é o mais grave de todos, e ocorre-no durante a misa, sino nos últimos minutos e nos primeiros momentos depois da celebração. Estou falando do comportamento depois da bendição final e de lo que sucede ao sair da igreja. Este erro é grave não porque implique um gesto litúrgico específico mal realizado, sino porque revela algo sobre como compreendemos lo que é a misa e lo que produz em nós. La escena é familiar em quase todas as igrejas. O sacerdote pronuncia a bendição final, diz: "Podeis ir em paz". O povo responde: "Demos graças a Deus". E de imediato comienza lo que solo pode describir-se como um éxodo masivo. Las personas se levantam com prisa, empiezan a hablar em voz alta, tomam bolsos, sombreros, paraguas. Alguns já têm o celular em la mano antes de que o sacerdote deje el altar. Outros le dão a espalda ao presbitério mientras o sacerdote aún está haciendo a reverência final. Há quienes salen literalmente correndo como se a misa fuera uma obrigação de la que por fim estão libres,
pero hay una comprensión litúrgica fundamental que debe decirse con claridad. La misa solo termina cuando el sacerdote deja el altar. La celebración incluye la procesión de salida. Mientras el sacerdote está en el presbiterio, mientras hace la reverencia al altar, mientras camina hacia la sacristía, la liturgia sigue ocurriendo. La postura correcta es permanecer de pie, en silencio cantando el canto final si lo hay, acompanhando com reverência a salida del celebrante. Solo después de que haya salido completamente del espacio litúrgico es cuando puedes sentarte para una oración de acción de gracias o salir, si es necesario, con la conciencia de que la celebración ha concluido con la debida solemnidad. Pero hay algo aún más profundo aquí, algo que toca la teología misma de la misa. La palabra que el sacerdote pronuncia antes de la bendición y que ha sido adaptada en distintas formas litúrgicas a lo largo de los siglos, no es un simple adiós litúrgico. Quando dice podéis ir em paz, está haciendo muito mais que cerrar uma cerimônia. A palavra misa, o nome que damos a toda esta celebração, proviene do latim missa, que significa envio, missão. La misa não é solo um momento para receber, também é um momento para ser enviados, enviados ao mundo para levar a Cristo em los gestos, em las palavras, em las relações, en el trabajo, en los conflictos, en la misericordia, enviados para ser, como disse São Pablo, el buen olor de Cristo em todos os lugares a los que vamos. Quando sales de la misa correndo, já pensando em los problemas de la semana, quejándote del tráfico, com la mente em qualquer outra coisa, não estás levando la misa a la vida, estás deixando la misa dentro del templo, e então se converte em uma obrigação mais cumprida, em um ponto mais tachado de la lista semanal, sem transformação real, sem consequências concretas em tu maneira de viver. La transição deve ser mais consciente, por isso é tão importante reservar uns minutos de oração silenciosa depois de la misa, sentar-se ante o sagrario, dar graças a Deus por la graça de la Eucaristia, apresentar as intenções de la semana. Esse tempo de oração silenciosa é como um abono que permite que a semilla germine e dê fruto. Também está o comportamento en el átrio de la igreja, que merece atenção. Muitas pessoas saem e se quedam conversando em voz alta, justo na entrada, riendo, hablando de assuntos mundanos, haciendo ruído, mientras dentro todavía hay hermanos y hermanas en oración. Esto es una forma de falta de caridad que muitas vezes não reconhecemos como tal porque se ha normalizado. Se necessitas hablar com alguém ou resolver algum assunto, aléjate um pouco de la puerta de la iglesia. Respeta o silêncio sagrado desse espaço. Respeta a quienes aún estão orando. Uma vez, uma mulher que havia passado por uma cirurgia delicada assistiu à missa o domingo seguinte para agradecer a Deus por haver salido bem. Queria quedar-se um tempo mais em oração depois da celebração, pero apenas terminou a missa. O ruído de las conversações dentro da igreja foi tão alto que não logrou concentrar-se. Logo me dijo com lágrimas em los olhos que sentiu como se lhe hubieran roubado esse momento de intimidade com Deus que havia reservado para si. Isso me marcou, porque nosso comportamento em la igreja não nos afecta solo a nós mesmos, afecta a toda a comunidade. Somos um solo cuerpo. Devemos cuidar-nos uns a outros com o mesmo amor com o que queremos ser cuidados. Depois de falar de los 5 errores, quero ampliar a reflexão, porque alguns podem estar pensando, Padre, não é esto exagerado? ¿Acaso Deus não mira o coração? ¿No le importa mais nossa intenção que estes detalhes externos? É uma pergunta justa, e minha resposta também lo é. Sí, Deus mira o coração. La intenção é fundamental. Um gesto externo sem disposição interior não vale nada. Pero aqui está o ponto que muitas vezes se perde nesta discussão. El ser humano não é solo espírito. Somos cuerpo e alma unidos, e nosso cuerpo também participa em nossa relação com Deus. Por isso Jesucristo se encarnou. Por isso assumiu um corpo humano, tocou a los leprosos, hizo barro com la terra para curar ao cego, partiu o pão e dijo, esto es mi cuerpo. Por isso a igreja instituiu os sacramentos, que são signos visíveis de realidades invisíveis. A fé cristiana não é uma religião de ideias abstractas, é uma fé encarnada que involucra o corpo, a matéria, é o gesto, é o símbolo, é o rito, a liturgia, é a linguagem que a igreja utiliza para comunicar-se com Deus no contexto de la celebração comunitária. E essa linguagem não foi inventado ayer, tem 2000 anos de história, de reflexão teológica, de experiência espiritual acumulada por gerações de santos que nos precederam. Quando respeitamos as normas litúrgicas,
não estamos sendo legalistas nem rígidos, nos estamos insertando em esta grande tradição. Estamos orando como oraram nossos padres em la fé, nos estamos unindo à Igreja Universal estendida por todo o mundo. E uma liturgia bem celebrada tem um poder pedagógico que vai mais allá das palavras. Cada gesto ensina algo sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o mistério que estamos celebrando. Quando nos arrodilhamos em la consagração, nosso corpo proclama uma verdade teológica. Jesus Cristo está realmente presente na Eucaristia e merece nossa adoração total. Quando respondemos Amém antes de receber a comunhão, estamos professando a fé em aquilo a lo que acabamos de dizer sí. Quando hacemos la señal de la cruz com el agua bendita al entrar en la iglesia, renovamos la consciência de que el bautismo nos hizo hijos de Dios. Conocer a liturgia, portanto, não é uma questão de perfeccionismo neurótico, é uma questão de amor. Quando amamos a alguém, queremos conhecer todo sobre essa persona, queremos saber que lhe agrada, que lhe conmueve, como acercar-nos de la mejor maneira possível. Lo mismo ocurre em nossa relação com Deus. Se lo amamos, se queremos viver uma comunhão profunda com Ele, naturalmente queremos conhecer a forma que a Igreja, guiada por el Espírito Santo, ha estabelecido para o culto divino. Pero debo hacer uma advertência importante para evitar mal-entendidos. Não podemos cair no extremo oposto, que é o ritualismo vazio e o formalismo farisaico. Há pessoas que conhecem todas as normas litúrgicas ao detalhe, que fazem todos os gestos corretamente, que nunca cometem um erro formal durante a celebração, pero cuyo coração está lejos de Deus, cumprem a letra de la lei, pero perdem completamente o espírito que la anima. Jesus foi explícito e severo ao criticar esta atitude. Dijo a los líderes religiosos de su tempo que limpiavam el exterior del vaso e del plato, pero por dentro estavam llenos de rapacidade e desenfreno, que eram como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos e podredumbre por dentro. São palavras duras, pero são palavras de Jesus. Então, que quero dizer com todo isto? Que necessitamos buscar o equilíbrio ao que a própria liturgia nos invita. Necessitamos conhecer e respeitar as normas litúrgicas, pero sempre permitiendo que sejam canales de uma fé viva. A forma deve estar ao serviço do contenido, o gesto deve expressar o que o coração sente. Quando estes dos elementos estão alinhados, a misa deixa de ser uma obrigação dominical e se converte em lo que realmente é o centro da vida cristiana. Quando vayas à misa o próximo domingo e hagas la genuflexión al entrar en la iglesia, no lo hagas solo por costumbre ou porque há um sagrario frente a ti. Hazlo porque crees com toda tu fé que Jesucristo está ali, real e verdadeiramente presente, esperando-te. Quando respondas a las orações do sacerdote, no lo hagas como uma gravação que repite sonidos automáticos. Responde com a consciência de que estás dialogando com Deus através de la mediação do celebrante. Esta união entre forma e contenido, entre gesto e intenção, é o que transforma a misa de um rito em um encontro. O encontro entre ressuscitado e cada alma que decide estar verdadeiramente presente. Estamos chegando ao final, pero quero deixar uma reflexão que vai mais allá de los 5 errores, porque a misa não termina quando salimos da igreja. Continua. Somos enviados a ser Eucaristia em el mundo, a ser corpo de Cristo entregado por los demás, a ser pão partido e compartido em cada situação da vida cotidiana. Toda nossa vida deve convertir-se em uma liturgia viva, um culto espiritual oferecido a Deus em todo o que hacemos. Quando vayas a trabalhar el lunes, lleva contigo a força de la Eucaristia que recebiste el domingo. Quando enfrentes um conflito em casa, recuerda as palavras de paz que escuchaste durante a misa. Quando seas tentado a actuar de forma contrária ao Evangelho, recuerda que levas dentro de ti ao mesmo Cristo que recebiste. Quando vês alguém sofrer, sé Eucaristia para essa persona. Sé pão partido e compartido. Essa é a liturgia de la vida. Transformar cada momento, cada acção, cada relação em uma ofrenda a Deus. E a misa dominical é o que nos capacita para isso. É agir onde somos alimentados, fortalecidos e renovados. É agir onde recebemos a graça necessária para viver como cristianos autênticos em um mundo que muitas vezes vai em direção contrária. Não estou falando de grandes gestos para preparar-te melhor. Hablo de atitudes simples e acessíveis, chegar uns minutos antes para uma preparação espiritual, apagar completamente o celular durante a celebração, seguir as leituras para compreender melhor a palavra de Deus, cantar os himnos com fervor, hacer uns minutos de acção de graças depois da comunhão.
São coisas pequenas que transformam completamente a experiência da celebração. E à medida que cresces em este amor por la liturgia, descubres que a misa deixa de ser uma obrigação, se converte na alegria de la semana, e no momento que mais esperas, e nesse encontro com Jesus que renueva tus forças e dá sentido a todo lo demás. Essa também pode ser tu experiência. La misa pode convertir-se no centro de tu vida espiritual, em la fuente de la que sacas forças para enfrentar todos os desafios. Pero para isso é necessário participar de forma consciente, ativa e fructuosa, como pediu o Concílio Vaticano II, e participar assim significa conhecer o que estamos fazendo, por que lo hacemos, qual é o significado de cada gesto. Por isso te animo a seguir aprendendo sobre a liturgia. Quanto mais conheces, mais amas, e quanto mais amas, mais cresces em santidade. Então, querido irmão, querida irmã, chegamos ao final desta conversação sobre os 5 erros mais comuns durante a Santa Missa. Espero sinceramente que estas palavras hayan sido úteis. Mais aún, espero que despiertem em ti um amor todavia maior por la celebração eucarística. La misa é o coração de la vida cristiana. É la fuente e la cumbre de toda a existência de la Iglesia. En ella el misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección se hace presente e actual. No como uma representação simbólica, no como um simples recuerdo histórico, sino como uma realidade viva que une o cielo e a terra, lo eterno e lo temporal, a Deus e a cada alma que se dispõe a entrar neste mistério. Quando compreendemos isto de verdade, quando deixamos que esta realidade penetre em meu coração, como não desejar participar da melhor maneira possível? Não por escrúpulo, não por medo a equivocar-nos, sino por amor, porque quem ama quer fazer bem as coisas. Assim que o desafio que te deixo é este. Em la próxima misa, põe em prática o que hemos hablado. Observa a posição de las manos durante o Padre Nuestro. Arrodíllate no momento correto durante a consagração. Recibe a comunhão com toda a reverência que o mistério exige. Responde às orações com presença e consciência. E permanece na oração depois da bendição final. Hazlo no como quem cumpre regras, sino como quem cultiva uma relação de amor com Jesus Cristo. Que Deus te bendiga a ti e a toda tu família. Que a Virgem Maria, Madre de la Iglesia e Madre de cada um de nós outros, interceda para que podamos participar cada vez mais plenamente do mistério eucarístico. E que o Espírito Santo derrame sobre ti o dom de la piedade, para que ames cada vez mais a Santa Misa e encontres en ella a fuente de toda alegria e santidade. Ide em paz. Se este vídeo tocou algo em ti, cuéntamelo nos comentários. Qual de los 5 errores descubriste que estavas cometendo? Quero ler tu resposta. Compártelo com alguém de tu comunidade parroquial, com alguém de tu família que vá à misa. Deixa tu me gusta e suscríbete ao canal para seguir recebendo conteúdo que profundiza a fé com seriedade e amor. Hasta o próximo vídeo.